Amém? Atos 4, a partir do verso 23, diz: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Podeis sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos coisas na Escritura que os teólogos procuram dizer: não, os tempos mudaram. É verdade, os tempos mudaram, mas os homens não mudaram e Deus não mudou. Amém? A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu, todas as coisas se renovam. Hoje mesmo eu assisti a um filme em que o historiador dizia assim: se alguém quer conhecer o reinado do anticristo, olhe para Adolf Hitler. E eu já tenho dito isso aqui várias vezes. Então, quer dizer, por quê? Nada é novo. As coisas acontecem com personagens diferentes, mas são sempre as mesmas coisas, é sempre a mesma história. Gente perseguida e morta por amor a Cristo, isso não é sempre. Há 2000 anos isso não acontece, não é novidade. Martírios por causa de Jesus Cristo não é novidade. Os homens tentando dominar, os homens um matando o outro para enriquecer, tem novidade nisso aí? Não, nada é novo. A história é sempre a mesma, muda o personagem, muda o avanço tecnológico, muda o avanço científico, mas a mente do ser humano, ela não muda. Por isso, não há nada novo debaixo do céu. Por quê? Porque lá estão as peças do jogo de xadrez, e as peças é a mente do homem. Ela só muda quando se curva ao senhorio de Jesus Cristo. Como Paulo diz, temos que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Aí a mudança. E aí Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eu costumo pensar que essas coisas velhas que se passaram é justamente a maneira de pensar, né? Que vai refletir no nosso agir, sem dúvida. Mas você reparou esse subtítulo que tem aí em cima desse versículo 23? A minha Bíblia Revista Atualizada, ela diz: a igreja em oração. A igreja em oração. Nós vemos tantos episódios, né? Vemos que quando Pedro estava na prisão, a igreja estava orando também. E daqui a pouco uma menina foi lá, alguém bateu na porta, quando chegou lá para abrir, era Pedro que tinha sido liberto da prisão. Então, a Bíblia
mostra claramente que havia um poder sobre a vida de Pedro, mas que havia também um poder na oração daqueles que estavam intercedendo. E você reparou aqui o nosso versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós sabemos que o revestimento do Espírito Santo de Deus, ele é individual, Por mais que aconteça maravilhas coletivas na igreja, o poder de Deus é individual. Se acontecer de uma vez só na vida de 100, é porque Deus tratou individualmente com cada um dos 100. O nosso Deus é um Deus de individualidade. Ele é um Deus pessoal, não é o que temos dito? Se ele é um Deus pessoal, ele trata na individualidade. E o que nós observamos aqui é que essas pessoas que oraram e essa maravilha aconteceu, diz que o lugar onde eles estavam tremeu. Esse tremor, imagino eu, que tenha sido algo até espiritual, que se percebe. Eu já tive uma experiência dessa, eu já estive num lugar onde o poder de Deus era tanto que parecia que as paredes iam explodir, cada uma para um canto. Então, devido à minha experiência, eu estou levando essa experiência dos apóstolos para o lado espiritual. Eu estou achando que esse tremor foi espiritual, porque eu vivi uma experiência dessa. Porém, se o lugar tremeu também fisicamente, para mim está jóia, porque o nosso Deus pode todas as coisas e isso não me preocupa. A questão é que eles oraram e Deus se manifestou. Esta que é a questão. Irmão, você não vê Deus se manifestando só porque alguém é cheio da palavra. Amém? Conversava ainda há pouco com um irmão aqui na igreja e ele dizia, não é só por causa da palavra, porque os escribas tinham a palavra, os fariseus tinham a palavra, os saduceus tinham a palavra, mas Deus não estava se manifestando na vida deles. Você tem a palavra? Tem! Mas não é o bastante. O que falta? Ter a palavra não é o bastante? Não é o bastante. Não é o bastante. Precisa de algo mais. E esse algo mais, ele é trazido pela oração. Quando Jesus disse para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, os sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão os mortos, falarão novas línguas. Jesus foi para o céu. Eles fizeram alguma coisa dessa? Não fizeram nada. Não fizeram absolutamente nada. O que eles fizeram foi ficar com medo e fugir. Mas diz a Bíblia lá em Atos 2 que eles foram se reunir e permaneceram unânimes e perseveraram em oração no alpendre de Salomão. E diz a Bíblia, quando eles estavam lá em oração, no dia de Pentecostes, veio um vento do céu veemente, impetuoso, encheu a casa em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu antes que eles fossem cheios do Espírito Santo? Oração. Amém? Oração. Mas eles já tinham a palavra, era o bastante? Não é o bastante. Não é o bastante ter a palavra. Sem a palavra você não vai a parte alguma, nem adianta a oração. Mas depois que você tem a palavra, você tem que ir para a oração. A oração é o óleo que lubrifica a tua armadura, lubrifica as tuas juntas e medulas. A oração é aquilo que te faz realmente compreender. Sabe por quê? Sabe quem vem na oração? Quem vem na oração? O Espírito Santo. E Jesus falou, olha, Ele vos guiará em toda a verdade. Entende? Você tem que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. Nós temos que ter atitudes. Muitas vezes queremos ser que nem Samuel. Fala a Deus que o teu servo ouve, mas eu não vou lá para ouvir ele. Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, mas eu quero que Deus fale comigo quando eu estou andando na rua.
Eu quero que Deus fale comigo por um profeta dentro da igreja. Aí esse mesmo que é miserável, esse que não vai a parte alguma, esse mesmo que não vai a parte alguma. O que Deus mais quer, meu irmão, é comunhão com o ser humano, é intimidade. Ele quer falar direto ao teu coração, é isso que Deus quer. Deus não quer que você venha aqui para a igreja apenas para que alguém fale, mas que Ele possa ir no banco onde você está, Ele do céu ministrar a você. É isso que Ele quer. Eu posso até me calar aqui, ficar calado e não ouvir uma palavra que saia dos meus lábios, mas se você está propício a receber Deus, Ele ministra no silêncio. Ele ministra. E você vai saber que é Ele. Então, você vê que eles oraram e o lugar tremeu. E o que nós precisamos? É que os lugares tremam. Principalmente nós que somos templo do Espírito Santo, precisamos ser abalados pelo poder de Deus. Claro que isso tem um preço, mas não importa o preço, nós temos que pagar o preço. O preço às vezes é muito alto para alguns, custa um casamento, custa um namoro, um noivado, custa um emprego. Mas o que é isso diante da plenitude do Espírito Santo? Você já viu alguém cheio do Espírito Santo batendo na porta de alguém? Ei, me dá um prato de comida porque eu sou cheio do Espírito Santo. Os que são cheios do Espírito Santo têm promessas. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós precisamos começar a fazer os lugares tremerem. E que não seja preciso, como acontece aqui, não, no texto. Houve ameaças. Quando eles se sentiram ameaçados, eles partiram para a oração. É o que o texto mostra. Porém, nós examinando a vida desses homens, os vemos já como homens de oração, mesmo quando não tinha ameaças. Se bem que a origem do Evangelho é uma origem de ameaça. O líder da nossa causa, da nossa revolução, foi martirizado. Você vê que lá no verso 17 do capítulo 5, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Você vê que eram homens valentes. Por quê? Jesus foi morto, crucificado. Mas eles não temeram a morte. O anjo foi lá, os libertou da prisão e disse: vai lá para o templo. Eles foram dizer: poxa, para o templo? Não é melhor a gente fugir e pregar o evangelho em outro lugar, não? Numa cidade onde não haja perseguição, onde a gente fique mais calminho? Não, aqui ninguém estava preocupado em se converter para ganhar carro 0 quilômetro de Jesus. As conversões aqui eram genuínas. Ninguém estava se convertendo porque estava passando fome, não. As pessoas se convertiam porque queriam ser cheios do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, operar sinais, prodígios e maravilhas. E nós estamos, irmão, remando contra a maré. Nós vamos chegar até lá, a igreja primitiva. Deixa todo mundo entrar na era contemporânea, nós vamos caminhar para a era primitiva. Nós queremos voltar a ver os sinais, prodígios e maravilhas. Nós vamos desafiar o que tiver pela frente. E aqui você vê que, tendo ouvido isso, logo ao romper da manhã, foram lá para o templo. Ah, é para o templo? Você tem a direção de Deus? É para lá que você tem que ir. Vou morrer, que importa? Morrer ou ficar vivo não faz diferença. A diferença é se Cristo Jesus é ou não glorificado. Isso é que faz diferença. Agora, vieram as ameaças, eles foram lá e, peraí, irmão, vamos dar as mãos aqui. Se reuniram, vamos orar. Senhor, o negócio é o seguinte, estamos sendo ameaçados. Nos concede mais ousadia. Nos concede mais unção. Olha, nós curamos um coxo e eles ficaram desesperados. Agora nos faz ressuscitar os mortos.
Senhor, nós curamos meia dúzia ali, eles ficaram desesperados. Agora, deixa a sombra de Pedro curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Entende, meu irmão? Entende? Chega um ponto que os aventais de Paulo já faziam a obra. Por quê? Porque eram pessoas com uma valentia inigualável. O Espírito Santo jamais seria derramado sobre pessoas covardes. Amém? O Espírito Santo não pode ser derramado sobre quem tem covardia. Você vê que no verso 12, aqui, Atos 4:12, Pedro diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha o que esse homem diz. Olha o que este homem diz. Ele diz: e nenhum outro há salvação. Olha o tumulto que ele causou. Virar para a nação judaica e vocês estão fritos, estão perdidos. Esse nome que vocês estão perseguindo, que nós servimos, é nele que tem salvação. Já era o judaísmo, já era aí o que creem os gregos, o que creem os romanos, o que creem vocês judeus, meus compatriotas, já era. Agora, nenhum outro nome há salvação. Olha o fogo que esse homem colocou, olha o quanto que esse homem incendiou a nação com esta palavra. E ele diz: nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João, aleluia! Não tem Bartimeu, não tem nada, é Jesus. Deus falou assim: não, é isso aí que eu quero. O que eu vou fazer com eles? É plenitude do Espírito. Entende, irmão? Deus pega você lá no pouquinho que você está caminhando e ele diz assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus te dá um pouquinho, você começa a ser ousado e valente, ele diz assim: eu vou derramar do meu Espírito, eu vou deixar ele fazer. Ele quer poder, eu vou dar poder. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos fazer diferença na terra. Se não queremos, não temos nada a ver com igreja nem com cristianismo. Mas se queremos e Deus quer, as coisas vão acontecer. Mas não depende de Deus, porque Jesus lá na cruz deixou uma frase: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entende, meu irmão? Agora, será que esses homens estavam preocupados com o que eles iam comer amanhã? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você está preocupado com o que você vai comer amanhã, esquece esse papo de Espírito Santo. O Espírito Santo não é derramado sobre quem tem dúvida do seu amanhã. Porque a Escritura diz: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Escritura diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem tem medo do amanhã não pode ser templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não tem medo do amanhã, ele tem a plenitude do amanhã na palma da mão. O templo do Espírito Santo não tem medo de nada, nem da morte, nem da vida, nem da fome, nem da espada, nem do perigo, nem da nudez. Templo do Espírito Santo, meu irmão, não está importando com nada a não ser com hoje, que neste momento Jesus Cristo seja glorificado. É só esta preocupação de quem é templo do Espírito Santo. Tem que haver o que nas nossas vidas? Desprendimento. Não adianta nos tornarmos, meu irmão, em teólogos, filósofos do Evangelho, expert na tipologia, expert na simbologia, explicar Apocalipse em todos os detalhes, ser o detentor do conhecimento das profecias. O que as pessoas querem ver é prática. Aleluia. Que as pessoas querem ver você expor a vida de peito aberto e pisar na cabeça do diabo. É isso que converte almas, meu irmão. Desafiar o bruxo, o feiticeiro, o guru, desafiar a magia negra, desafiar o Deus dos testemunhas de Jeová, o Deus dos católicos, o Deus dos espíritas. É isso que traz vida ao Evangelho, quando você expõe a tua vida. O que é preciso, meu irmão, é você nunca querer agradar mais o teu patrão do que o teu Deus.
Tem que haver esse desprendimento, renúncia, disposição. E aquela velha frase, mas o que eu vou fazer sem o meu emprego? Isso. E o que você vai fazer sem o teu Deus, né? Às vezes é necessário escolher ou o emprego ou Deus. Às vezes é necessário escolher ou o marido ou Deus. Não está escrito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Às vezes é necessário, meu irmão. Eu reconheço que às vezes a renúncia para um é mais pesada do que para outro, mas cada um tem seu preço, e a Escritura diz que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Então todos têm condições de pagar o preço. Temos que ser templo do Espírito Santo, pisar na cabeça do diabo, desfazer as legiões de demônios, desbaratinar os conselhos das trevas. Uma irmã aqui na igreja teve uma visão naquele grande trono do diabo que foi feito lá na Igreja Universal, e ela disse que via sentado naquele trono lá um demônio, e o demônio com baldes de flecha de um lado e do outro jogava contra o povo, mas havia um escudo magnético que detinha a grande maioria das flechas que eram lançadas, e Deus a revelou que aquele escudo que protegia aquele povo eram as nossas orações. Entra na guerra, meu irmão. Sabe para que Deus te chamou? Para salvar vidas. E se salvar vidas não é o mais importante, o que é então? Você tem uma missão poderosa nas tuas mãos. Você tem uma missão poderosa, mas esta missão só pode ser completada, cheia, transbordante, se você for cheio do Espírito Santo. Ele quer te encher, Ele quer tratar contigo, Ele quer trabalhar contigo. Sabe para que essas historinhas belíssimas, bonitas estão aqui na Bíblia? Para que a gente veja que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Entende? Sabe para que Elias se meteu a atravessar um deserto? Mesmo fora do projeto de Deus, e Deus permitiu, para depois lá no meio e mandar um anjo e mostrar que ele sustenta os seus servos. Entende? É para você se desprender de todos os seus temores, de todos os seus medos. Você nunca vai ver um crente pedindo esmola. Quando vê pedindo esmola é porque não é crente. Entende? Você nunca vai ver um pastor caído, derrotado, fracassado. Quando você vê caído, derrotado, fracassado, é porque não é mais pastor. Você nunca vai ver um servo de Deus como cauda, porque a promessa é de ser cabeça o tempo todo. Está entendendo, meu irmão? Tem que se desprender dessas misérias que a sociedade jogou sobre a nossa mente, infiltrou nos nossos conceitos e nos nossos sentimentos. Estude para que você seja alguém na vida. Não é o que diz o ditado popular? E eu te digo mesmo, estude sim, Bíblia, para que você seja alguém na vida. Porque neste mundo não há vida, neste mundo só há morte. O mundo jaz no maligno e tem um monte de gente querendo trabalhar no mundo. Trabalhe no reino de Deus, meu irmão. Entra para a luz. Pague o preço. Não esteja satisfeito com a sua vida espiritual. Olhe sempre coisas acima. Vai buscando, vai clamando, vai caminhando. Não se deixe deter pelo comodismo. Não aceita ser detido. Não olhe para a sua idade. Não olhe para a sua idade, meu irmão. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É isso que diz a Bíblia. Não duvida do teu Deus. Quem tem 100 anos e serve a Deus, ele olha como um menino, olha como um garoto. É por isso que Moisés tinha 120 anos e subiu o Monte Sinai. Que muitos hoje aí com 16, 15 anos não tem aquele fôlego para subir. Porque quem é templo do Espírito Santo tem toda a força necessária. Então, meu irmão,
Aqui, a igreja clamou, veio ameaças, foram açoitados, foram caluniados. Um homem tinha mais de 40 anos, Pedro chegou lá, o homem estendeu, mas pediu a mão, botou a mão para pedir esmola. Pedro falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. É assim contigo, meu irmão, você não tem prata e não tem ouro. Sabe por que Deus não nos deixa ser abarrotados de prata ou de ouro? Para que a gente não perca a visão espiritual. Porque se Pedro tivesse prata ou ouro, talvez ele dissesse assim: vamos dar uma esmolinha para esse camarada aqui, vamos dar uma moedinha para ele aqui. Não tenho prata nem ouro. Não, mas peraí, eu posso fazer alguma coisa? O que eu tenho? O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pegou na mão do homem, o homem levantou e saltou e pulou, entrou no templo. E os invejosos, aqueles que já tinham perdido o Espírito Santo, esses foram lá perseguir, querer matar. Mas ninguém mata o templo do Espírito Santo. Prenderam Pedro, prenderam. O anjo foi lá e soltou. O templo do Espírito Santo não pode ficar aprisionado. Você não pode ficar aprisionado. Enquanto a obra na sua vida não for completada, você não pode ficar aprisionado. Porque é em você que o Espírito Santo se move. Como é que você pode ser detido? Não tem barreiras que te detenham, porque o Espírito Santo se move em você. Não tem buraco que te trague, porque o Espírito Santo é quem te conduz. Não tem cilada que te apanhe, porque o Espírito Santo é o teu rochedo, ele é a tua fortaleza. Ninguém pode te deter, irmão. Se desprende, desgruda a tua mente desse mundo, como a Bíblia diz, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É isso que nós necessitamos. E esta obra, quando Deus encontra pessoas para fazer a obra com seriedade, eu estou falando de obra séria, meu irmão. Eu não estou falando de clubezinho social com título e fachada de igreja, não. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de obra séria. Olha o que aconteceu aqui, no capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés do apóstolo. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os que ouviram estas coisas. Por quê? No meio de uma obra séria não tem lugar para brincadeira. Aleluia. Entende isso? Então, meu irmão, você quer participar de uma obra séria? A obra séria começa lá dentro do teu quarto. A obra séria começa dentro da tua casa. Porque Paulo escreve para Timóteo e diz assim: olha, aquele que não cuida bem da sua casa, não administra bem a sua própria casa, não pode assumir o episcopado, não tem chamado no ministério. Entende? Você tem que começar a organizar a sua vida espiritual dentro da sua casa. As renúncias não começam no meio da rua, começam dentro de casa. A postura de um cristão não começa diante das pessoas lá fora, começa dentro da própria família. Muita gente se acovarda e se esconde da palavra que diz: não, mas o profeta não tem honra na sua própria pátria. Conversa fiada. O profeta pode não ter, mas o Espírito Santo tem. Entende, meu irmão? Tem que começar a dar testemunho lá, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Larga uns de lado aqui, vai para a oração. Quando te procurar, estou ocupado. Ocupado fazendo o quê? Estou falando com o meu Deus. Começa a ter postura diante de Deus, que tu vai ver a tua vida muda, a tua casa muda, os que te cercam muda tudo. Ananias e Safira tiveram essa situação, por quê? Porque em obra séria, meu irmão, Deus não admite brincadeira. Em obra séria, Deus não admite brincadeira. Quando Deus conta com alguém para realizar uma obra séria, Ele não admite brincadeira, Ele corta mesmo. Ele corta mesmo, Ele joga por terra mesmo. Os homens estão lá
enfrentando as autoridades, dando testemunho de Cristo, estão enfrentando prisão, açoites, o Espírito Santo está trabalhando poderosamente, aí vieram lá mentir para eles. Não mentiste aos homens, mas a Deus, caiu na mesma hora morto, expirou. Por quê? Porque aonde o Espírito Santo está, não pode ter brincadeira, tem que ser levado a sério. E aqui, para nós concluirmos, diz que no verso 20 do capítulo 5, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. O que está acontecendo aqui? Ide e apresentando-vos aonde? No templo. É isso, é direção de Deus. Aqueles que andam em oração, andam na comunhão, esses recebem a direção de Deus. Se eu te perguntasse, irmão, qual é a direção que Deus deu para a sua vida? Você diz, não, eu estou aqui na igreja, eu estou ouvindo, tal, mas tem uma direção. Isso foi direção de Deus para a sua vida? Faz diferença isso. Se você está aí porque é uma direção de Deus, ou porque você fica impactado com alguma palavra, fica impactado com uma revelação, fica impactado numa hora de louvor, aqui é um mover melhor, é mais gostoso, ou se é direção de Deus realmente. Porque um anjo se manifestou e disse, olha, ide, vai lá, vocês estão livres, vão para onde? Vão para o templo, lá onde prenderam vocês, lá onde chicotearam vocês, lá onde ofenderam vocês, onde ameaçaram vocês, volta para o mesmo lugar, essa é a direção. Entende, irmão? O que faz diferença é a direção de Deus. Não existe cilada para os teus pés aonde tem a direção de Deus. Não existe armadilha para te deter, nem te parar, nem te entristecer, onde tem a direção de Deus. Não existe diabo que te pare na direção de Deus. Não existem homens, não existem armas, não existe nada que te pare na direção de Deus. Na direção de Deus não tem obstáculo, não tem barreira, não tem fronteira. Na direção de Deus só existe a manifestação de Deus. Então, meu irmão, levanta-te, como diz a Escritura, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Descruza os braços, irmão. O Evangelho tem muito mais glória do que o que nós temos visto. O Evangelho tem realmente muito mais glória do que o que nós temos visto. Nós não podemos nos contentar em ser como tantos antes de nós, que comeram migalhas, se é que se pode chamar aquilo de migalha. Pastores preocupados com a sua aposentadoria. Quem serve a Deus não está preocupado com a sua aposentadoria. Quem está integrado no serviço de Deus não está preocupado com a sua aposentadoria. E quem trabalha para Deus não se aposenta. Serve, quando Deus encerra o ministério, ele toma, ele leva. A maneira como ele leva, ele que sabe, mas que ele leva. Agora, aposentados no reino de Deus, certamente não existe, porque Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, meu irmão, você não pode ser como muitos que passaram antes de nós, que esperaram a igreja para um cabide de emprego, esperaram a igreja para exercer um domínio, um poder, como se fossem um ditador da vida. A igreja é um local para você crescer e manifestar o poder e a glória de Deus. É isto que é a igreja. Deus reúne um povo para ministrar a este povo, mas Ele sempre tem alertado. A igreja se manifestam dons espirituais, mas esses dons que se manifestam dentro da igreja tem que ser recebido, meu irmão, dentro do teu quarto. A igreja começa no teu quarto e é resplandecente aonde é a igreja, o templo.
Não é o contrário. Você não busca Deus na igreja para levar para a tua casa. Você busca Deus na tua casa e traz para cá, para a igreja. É assim. Esta é a realidade. Muita gente tem invertido. Eu vou na igreja buscar a Deus. Não, busca a Deus em casa. Faz da tua casa a igreja, faz da tua casa o templo. Porque Jesus falou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Então, o principal é lá. O que você tem feito da sua vida lá. Como tem sido as suas horas de dedicação a Deus. Lá fora, lá no mundo é que manda. O nível da sua vida espiritual não é medido dentro do templo, onde a igreja se reúne. A sua vida espiritual ela é medida lá fora. No que Deus pode ou não pode contar com a sua vida. Amém? Então guardemos esta palavra em nome de Jesus. Nós temos que nos desprender e nunca cair no comodismo. Não duvidar do nosso Deus. Não duvidar do amanhã. Porque Jesus Cristo falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ele falou, olha as aves do céu. Olha os lírios do campo. Se Deus cuida deles, que hoje existe e amanhã não existe mais, quanto mais cuidará de vós, o quê? Homens de pequena fé. Amém? Não é mais tempo de sermos homens de pequena fé. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.